Qualquer pessoa que abordar o tema da eletricidade com uma ideologia econômica acabará cometendo erros estúpidos e potencialmente perigosos. Ei, pessoal, vocês vão adorar essa entrevista com Mark Nelson, o diretor executivo do Radiant Energy Fund. Nós falamos tudo sobre energia nuclear, a dinâmica da energia na Europa e onde estão as promessas e os riscos para a rede elétrica. Super educativo. Fiquem com a gente. A energia nuclear é um grande pacto de silêncio e sigilo, não porque haja coisas embaraçosas para esconder, mas por medo do público. Esse é um ponto de partida bem interessante. Podemos explorar isso mais um pouco. Vamos tentar mostrar para as pessoas o estado da energia nuclear, porque na verdade você está falando sobre um pacto de silêncio. Diria que, como ponto de partida, isso não está dominando as manchetes. São realmente os extremos, eu diria, seja, você sabe, a energia eólica e solar sendo vistas como a salvação definitiva, ou, você sabe, carvão sujo, preços do petróleo. Para mim, eu vejo a energia nuclear como estando mais à margem do debate público, a menos que você realmente esteja prestando atenção nesse assunto. Então, o que realmente está acontecendo com a energia nuclear? Onde ela está crescendo? Onde está sendo desativada? Onde existem, você sabe, tendências às quais precisamos prestar atenção? Obrigado por me receber para falar sobre energia nuclear, Aaron Watson. Na minha opinião, a energia nuclear é o assunto mais estranho e interessante do mundo, porque vai muito além das informações técnicas, chegando ao núcleo mais sombrio, sobre o que significa ser humano, o que significa ter uma sociedade, o que significa pensar sobre a própria morte ou a morte do mundo. A energia nuclear é a força mais poderosa que temos. E o público entende isso. O que o público está tentando descobrir por si mesmo é se ela é mais poderosa para o bem ou mais poderosa para o mal. E essa é a tensão no cerne da energia nuclear. E acho que devo mencionar algo, um fato fundamental do qual quase tudo sobre energia nuclear acaba derivando. E é o seguinte: quando você divide um átomo de urânio, isso é chamado de fissão nuclear, termo científico. Isso significa que você está pegando um átomo realmente grande e gorducho e está dividindo ele. E ao dividi-lo, você libera mais energia. Fusão, que eu suspeito que você talvez faça um programa sobre isso algum dia, é quando você pega átomos bem pequenininhos e os junta para formar um átomo um pouco maior. Isso libera energia. Assim, a divisão de grandes átomos é chamada de fissão nuclear. Quando você divide, quando você quebra um átomo de urânio, você libera muita energia. Quanta energia? Uma forma dos físicos falarem sobre a energia de uma reação é usando a unidade muito pequena chamada elétron-volt, que mede energia. Então, quando você queima uma molécula de gás natural, quando você queima uma molécula de metano, CH4, um carbono e 4 átomos de hidrogênio juntos, quando você queima isso, você libera aproximadamente 10 elétron-volts de energia. Para obter muita energia, você queima várias dessas moléculas. Ao quebrar um átomo de urânio, você libera cerca de 200 milhões de elétron-volts. Então estamos falando de 200 milhões em uma reação. E na outra reação, 10. Esses valores estão muito distantes. Isso dá, 7, 8 ordens de magnitude de diferença. Nesse pequeno fato, que eu sei que talvez não seja tão útil porque está usando unidades estranhas e é um pouco técnico demais. Esse é o poder da energia nuclear. Capturar essa energia é todo um processo. Isso sim é mais difícil. E depois, o que você faz depois, o que você faz para abastecer, tudo isso são questões que as pessoas realmente levantam. Mas o fato central é que a quantidade de energia liberada com uma pequena manipulação da matéria é imensa. E essa densidade tem várias implicações. Primeiro, sabe, quando olhamos para algo como o conflito entre Ucrânia e Rússia, e a incapacidade de enviar combustível em navios-tanque para todos os outros mercados que estão acostumados a ter acesso a isso, precisando desse recurso de alguma forma, existe todo um mecanismo de transporte ali que é complicado, sabe? Navios específicos capazes de fazer isso, alvos porque se movem incrivelmente devagar pela água, ou, sabe, oleodutos que tornam isso
possível, ou, no caso de parques eólicos ou usinas solares, uma quantidade enorme de espaço que precisa ser dedicada a algo assim. Usinas nucleares precisam de espaço e geram conflitos, pois nem todos querem morar perto delas. Mas quando você fala sobre as próprias unidades de energia, é uma densidade incomparável para conseguir abastecer casas, abastecer essas coisas que tornam a sociedade possível. Sim, quero dizer, vamos colocar dessa forma. Digamos que um país europeu hipotético com 10 milhões de pessoas poderia ser quase completamente abastecido com eletricidade por apenas alguns reatores nucleares. E esses reatores nucleares podem ser abastecidos com, digamos, 1 ou 2 aviões cargueiros de combustível por ano. Ou se você estiver transportando de navio, uma barcaça, alguns caminhões, certo? Então, quando as pessoas dizem que a energia nuclear pode ter uma densidade energética muito alta, mas que ainda estamos obtendo urânio deste ou daquele país. Na verdade, se quiser, você pode criar um estoque como política nacional para seu país de 10 milhões de pessoas. Você pode estocar muitos anos de combustível para toda a eletricidade do seu país em um período relativamente curto de tempo. Você só precisaria gastar um pouco e guardar, pois o combustível não estraga e pode ser armazenado. Alguns países já fazem isso. Em outras palavras, é a fonte de energia mais independente de todas. Então você mencionou a Europa, e no caso da energia nuclear, na verdade temos esses dois países bem próximos um do outro, com muita história, que estão, na minha percepção, seguindo trajetórias muito diferentes quando se trata de nuclear, França e Alemanha. A Alemanha relatou ou planeja fechar várias instalações nucleares. Eles agora se encontram basicamente sob o controle da disposição dos russos em liberar gás natural para eles, a fim de abastecer grande parte de sua economia. Enquanto isso, a França, que investiu mais consistentemente em energia nuclear, está em posição diferente. Então, você pode basicamente usar esses dois países, mesma geografia, poder econômico e tamanho de população relativamente semelhantes. Sei que não é uma comparação exata, mas não estamos comparando os Estados Unidos com uma ilha do Pacífico. Você pode usar esses dois exemplos para mostrar como países diferentes estão utilizando a energia nuclear e o que isso está possibilitando para eles. Claro, certo, então há apenas 20 anos, a Alemanha obtinha quase 1/3 de sua eletricidade da energia nuclear. Se a Alemanha tivesse mantido a energia nuclear, a discussão hoje seria bem diferente. Talvez nem houvesse guerra na Ucrânia, certo? Agora, a França tinha um programa nuclear. Claramente, a Alemanha também tinha. Se chegou a 30% você sabe, no ano 2000. Mas o que aconteceu na França foi que, depois do choque do petróleo, houve um compromisso quase total, nos mais altos níveis da sociedade e do governo francês. Foi simplesmente uma exigência de cima para baixo. Vamos construir usinas nucleares e toda a nossa energia virá delas. E seguiram com isso. E eles tinham gestores muito competentes, que tomaram decisões que, olhando para trás, foram muito corretas, mas eram extremamente controversas na época. Aqui está um exemplo. Eles desistiram do chamado programa de reatores francês e compraram licenças para construir reatores americanos. Eles o tornaram francês, deram nome francês e fizeram várias coisas francesas, mas escolheram um tipo de reator que não era necessariamente a melhor tecnologia. Não foi porque os franceses entendessem melhor. Era só porque sabiam que funcionava e que as pessoas iam demandá-lo como produto de exportação. E a França tinha essa imagem de si mesma como uma potência no mundo da energia, mesmo que, do ponto de vista moderno, quase não tenha recursos energéticos. Não tem tantas florestas para queimar, algumas represas nos Alpes, mas não é um número impressionante. E não tem os depósitos de carvão que a Alemanha tem. A Alemanha tem depósitos de carvão enormes, realmente sujos, feios, mas eles têm, certo? Então, na visão dos líderes franceses, realmente não havia escolha. Eles queriam que a França fosse grandiosa. Eles queriam que fosse independente. Eles queriam que fosse poderosa. Eles queriam que fosse uma luz brilhante para o mundo inteiro. E eles sabiam que isso significava que tinham que apostar na energia nuclear. E acabaram fazendo isso realmente muito bem. Isso significa que a França deveria obter cerca de 75% a 80% de sua eletricidade da energia nuclear. Eles desperdiçaram severamente o seu programa nuclear. Eles desperdiçaram severamente sua vantagem nuclear. E a frota deles, que está enfrentando dificuldades, mal atinge 70% de disponibilidade
é realmente terrível. Eu tenho que dizer, os franceses, a geração francesa moderna desperdiçou e abusou de sua frota nuclear e ela está indo muito mal. Ainda assim, o país mantém cerca de 70% da eletricidade de origem nuclear, e essa eletricidade nuclear não mudou de preço só porque houve uma guerra na Ucrânia e os preços das commodities dispararam. Na verdade, a França consegue subsidiar as contas de eletricidade de todo o país apenas expropriando os lucros da sua empresa nuclear nacional. Isso quer dizer que o dinheiro não está sendo usado para construir ou manter usinas nucleares, mas não se pode ganhar todas, Aaron. Então, na Alemanha, um movimento antinuclear conseguiu criar raízes muito mais profundas do que o mesmo movimento antinuclear na França. Existem teorias sobre por que isso aconteceu. Você pode analisar a cultura nacional alemã ou a cultura nacional francesa. Fazer generalizações sobre alemães e franceses com base em caráter nacional pode ser complicado. Vamos dizer apenas o seguinte: a França tinha armas nucleares, e isso significava que, no nível mais profundo, uma parte da nação, o Estado, sempre estaria dedicada às tecnologias nucleares. Na Alemanha, não havia armas nucleares. Há um debate nos altos níveis da política sobre se o país deveria adquiri-las. Mas, como era durante a Guerra Fria, com o país dividido ao meio e repleto de espiões, agentes de contra-inteligência e todo tipo de propaganda, na Alemanha Oriental e Ocidental, o país não possuía armas nucleares, mas era alvo delas. A Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, foi humilhada e envergonhada diante do mundo. Então, a Alemanha só pôde se reconstruir de forma pacífica. O que isso significou para a energia nuclear é que, por mais brilhantes que os alemães fossem na construção e gestão de usinas nucleares, isso não criou raízes na cultura e no Estado tão profundamente quanto aconteceu na França. E então, quando a União Soviética caiu e o dinheiro do gás natural russo chegou, a Rússia conseguiu comprar tomadores de decisão importantes na Alemanha, por quantias relativamente pequenas de dinheiro, e garantir que todas as tendências antinucleares na política alemã fossem colocadas em prática para desligar a energia nuclear alemã e ativar os gasodutos vindos da Rússia. Acho que foi uma jogada brilhante da Rússia. Muito respeito pela sua implacabilidade e eficácia em tirar a Alemanha de suas próprias fontes de energia e colocá-la dependente das fontes de energia russas. O ponto de virada foi realmente quando o principal partido pró-nuclear, os democratas cristãos, liderados por Angela Merkel, o ponto de virada veio quando ela viu como era estressante e difícil para os líderes no Japão após o derretimento do núcleo. E decidiu que isso já era motivo suficiente para ela não querer lidar com esse problema, caso houvesse algum desastre na Alemanha, e ela decidiu acelerar muito a saída da energia nuclear. E como ela faz parte daquele grupo de políticos que está totalmente tranquilo, com 100% de dependência, se necessário, dos combustíveis russos vindos diretamente da Rússia, foi algo natural. Toda essa conversa sobre energias renováveis, isso e aquilo. Nenhuma pessoa realmente séria acredita nisso em lugar nenhum. São só palavras. O que realmente importa é a energia sob demanda que liga e abastece as indústrias. Isso vai ser, você sabe, urânio, gás, carvão ou petróleo. E para deixar bem claro algo que você mencionou, mais do lado francês, é que, você sabe, vimos uma disparada da inflação. Eu estava olhando algo sobre a inflação na Espanha antes da entrevista, que está em torno de 46% ou algo assim. Pessoas que ouvem programas como este podem, às vezes, estar em certa medida protegidas das duras realidades do aumento do custo da energia. Quando estamos falando sobre eletricidade ou aumento dos preços para aquecer sua casa, existem pessoas que vivem à margem e para elas isso significa que, sabe, o aquecedor não liga e as pessoas realmente passam frio no inverno. Isso significa que, sabe, a conta de luz para manter a geladeira ligada e de itens básicos para a sobrevivência está consumindo praticamente todo o orçamento. Isso gera efeitos em cascata sobre o orçamento já reduzido. Ou simplesmente não conseguir acessar coisas que a maioria das pessoas da classe média para cima no mundo desenvolvido toma totalmente como certas. Então, quando essas escolhas estão sendo feitas, podemos olhar para isso em um nível mais abstrato, sabe, no contexto de disputas geopolíticas. Podemos analisar as maquinações deste político e a posição política daquele outro político.
Mas, fundamentalmente, o que eu sempre percebi, e eu ouvi pessoas de várias áreas de energia, pessoal do carvão, do petróleo, do gás natural, da energia nuclear, da eólica, da solar, tudo isso realmente se resume a duas coisas. Estamos, de alguma forma, reduzindo a quantidade de carbono que está sendo emitida para a atmosfera? E estamos usando ou tornando a energia acessível para pessoas que não têm condições financeiras de suportar grandes flutuações no seu preço? Sim, tem muita coisa para analisar aí. Primeiro, quero dizer que a Espanha estava seguindo o caminho da França em relação à energia nuclear. Eles construíam usinas nucleares tão rápido quanto a França, mas de forma menos centralizada, com projetos e empresas variadas. Eles também estavam fazendo isso sob o ditador General Franco. E quando ele foi tirado do poder, a reação contra a energia nuclear foi intensa. Observamos isso em muitos lugares onde ditadores caíram no fim dos anos 80, época próxima à de Chernobyl. E vários movimentos pró-democracia ou populares definiram a energia nuclear como ditadura e acabar com a energia nuclear como poder do povo. Agora, isso foi um momento realmente infeliz, eu acho, porque significou que países desde a Espanha até as Filipinas, passando pela Europa Oriental, Bulgária, Tchequia, Hungria, a Polônia talvez já tivesse energia nuclear agora. Por exemplo, sem essa associação dos ditadores odiados ou do Estado odiado com a energia nuclear. E nós, o povo, os democratas, com votos, transparência e sem energia nuclear, sem precisar dizer o que vai substituí-la. Então, na Espanha, a energia nuclear se tornou uma questão partidária tão intensa que é um dos poucos lugares onde grupos terroristas separatistas, como parte de sua política, sequestraram diretores de construção de usinas nucleares e os executaram. Havia uma estranha sobreposição entre questões ecológicas e esse tipo de terrorismo. Houve ecoterrorismo contra pessoas ligadas ao setor nuclear e instalações nucleares na França, por exemplo. Não estou dizendo que é preciso ser ecoterrorista para ser contra a energia nuclear. Era a época, cara, e simplesmente parecia certo. Sabe, você podia protestar contra o Vietnã, protestar contra o capitalismo, protestar contra a destruição ambiental, atacando uma usina nuclear e enfrentando um programa nuclear, seja nas urnas, nas escolas ou no canteiro de obras. Quero dizer, você podia agir e sentir que estava fazendo a coisa certa. Acontece que era a coisa errada, mas velhas formas de pensar custam a morrer. Na Espanha, há um problema. Não produzem combustíveis fósseis. Por isso não conseguem os baixos custos desses combustíveis. Além disso, eles têm ventos fortes e muito sol. Isso fez com que eles pensassem que isso gerava eletricidade barata. Não, isso gera projetos baratos. Como se uma usina solar ou um parque eólico pudessem talvez usar menos equipamentos para gerar mais energia. Mas isso não significa eletricidade barata para os consumidores. É como dizer que alguém te faz um ótimo negócio em um caminhão porque conseguiu um excelente preço no interior, nos bancos e no volante, tipo couro e coisas assim, e você diz, poxa, que incrível, isso deve economizar dinheiro para a gente. Mas quanto custa o caminhão, afinal? Esse é o sistema elétrico. O produto inteiro, o sistema todo e o custo para construir, manter e operar não diminuem só porque a energia eólica e solar são baratas. E foi nessa armadilha que a Espanha caiu. Mas a Espanha teve uma situação ainda pior, porque o valor que eles pagaram pela energia solar e eólica que possuem foi extremo. Eu não sei se foi corrupção ou programas mal elaborados, mas a Espanha teve preços horríveis, na energia eólica e solar que eles tinham. Juntando tudo isso, ao parar com a energia nuclear, a Espanha deixa de obter eletricidade barata. Eólica e solar sozinhas não compõem esse café da manhã completo. Quem usa a rede precisa de uma combinação de fontes, não só vento e solar. Isso significa combustíveis fósseis. Sem investir em energia nuclear e apostando em fontes intermitentes como a eólica e a solar, que são sazonais, a Espanha enfrenta um grande problema. Você citou a inflação. Onde a eletricidade aparece na inflação? A resposta, Aaron, é absolutamente em todo lugar. É possível ter inflação sem que os custos de energia aumentem? Claro, já vimos isso algumas vezes. Agora, é possível que os custos de energia aumentem sem inflação? Parece que não. E isso parece muito mais grave porque, digamos, o custo para sair de férias aumenta.
você pode acabar não conseguindo sair de férias. Se o custo para não viver na miséria, se o custo para fazer parte da vida moderna, ter sua geladeira, ter iluminação sempre que precisar à noite, poder participar do diálogo nacional ou de eventos nacionais assistindo à TV, sabe que está ligada durante o jogo, não só quando a energia está barata porque o sol está brilhando. Essas são vantagens proporcionadas pelo serviço de eletricidade da rede, que também é acessível. Isso possivelmente desmoronar em países como a Espanha é um presságio muito sombrio para o que está por vir nos próximos 10 anos ou algo assim. Porque pense nisso, se foram necessários governos ditatoriais fortes de direita para construir algo como a energia nuclear, que geraram eletricidade barata. O que ocorre quando democracias eleitas caem por não manterem a eletricidade acessível? Será que vamos ter qualquer governo com quaisquer políticas sociais ou ambientais que esteja disposto a dizer: faremos o que for preciso para gerar energia barata? Não nos importamos se for carvão e vamos acabar com qualquer lei que impeça isso, pois os últimos quebraram a rede elétrica. Se você quebra a rede elétrica, isso se torna a coisa mais importante do momento do seu governo, da vida, certo? Todo o resto fica menos importante. E eu acho que estamos chegando a uma onda de mudança na Europa que vai ter que decidir para qual direção seguir em relação à energia. E eles vão decidir isso de maneiras que vão ser surpreendentes ou desagradáveis para outros aspectos da sociedade. E isso tem impacto em todos os lugares. Energia não é algo barato ou completamente, você sabe, irrelevante, exceto talvez localmente no Golfo Pérsico. Sim, eles se preocupam com a exportação, mas a Arábia Saudita não vai se preocupar em garantir o próprio abastecimento e tem outras preocupações. Acho que talvez sua expressão sugira que poderíamos debater isso até certo ponto, mas você tem algo interessante para dizer. Vá em frente. Sim, é isso. Os estados do Golfo buscam energia nuclear com máxima rapidez e intensidade. Precisamos entender o motivo, pois é simplista afirmar que se trata apenas de estratégia geopolítica para ser um estado nuclear. Se conseguirem reatores nucleares, podem obter defesa nuclear. Não vou dizer que não existe nenhuma interação entre as ideias de defesa nuclear e energia nuclear entre os estados do Golfo. Certamente eles devem estar pensando nisso. Historicamente, quase todos os países que conseguiram energia nuclear fizeram isso enquanto pensavam, consideravam ou agiam. Agiam para obter defesa nuclear. No entanto, deixando isso de lado, os Emirados Árabes Unidos tomaram uma decisão muito arriscada ao decidir construir uma enorme usina nuclear. Em 2005, eles tiveram essa ideia. Em 2006 e 2007, iniciaram contratos para viabilizar o programa. Em 2008, 2009 e 2010, escolheram uma empresa para construir o reator. Em 2012, iniciaram a construção oficial, com a Coreia responsável pela obra. Nos 8 a 10 anos seguintes, 4 enormes reatores nucleares foram construídos no Golfo Pérsico. Esses reatores estão sendo ligados agora e são um grande sucesso, permitindo aos Emirados Árabes Unidos decidir suas ações conforme suas necessidades e até dizer aos Estados Unidos para se afastarem. Isso também foi um sucesso nesse sentido. O Catar tentou obter energia nuclear sem sucesso e depois usou a Al Jazeera para criticar os Emirados Árabes Unidos por anos devido ao programa nuclear deles. Agora, precisa mudar de postura. Eles vão avançar e provavelmente buscar um programa nuclear, precisando agir de forma eficaz, como fizeram os Emirados Árabes Unidos. Querem repetir o sucesso deles. Por exemplo, a Arábia Saudita certamente conseguirá um programa nuclear e fará isso rapidamente. E eles vão começar a partir de hoje e vão avançar o mais rápido que puderem. E eles têm um modelo bem ao lado. E agora existe toda uma indústria de pessoas que podem trabalhar com o árabe e atuar na área nuclear, com as culturas e os idiomas nos estados do Golfo. E isso é útil para a dessalinização da água e todo tipo de outras coisas que exigem muita energia. Mas só para retomar o assunto. Cada barril de petróleo ou quantidade de gás natural consumida na Arábia Saudita deixa de ser vendido a preços mais altos no exterior. Certo? Menos existencial, mais sobre lucros. Mas foi uma boa explicação, então quero voltar à sua história, Mark. Quero esclarecer para o pessoal o que é basicamente o Radiant Energy Fund. Tipo, qual é o seu papel em tudo isso?
Porque, sabe, em parte do setor de energia isso, tem quem realmente não queira comentar. Eles não querem, sinceramente, se tornar um alvo, sabe, das tempestades midiáticas, dos lobistas e de outras armas desse tipo de setor, por assim dizer. E também tem todo tipo de gente que, sinceramente, está defendendo seus próprios interesses, certo? Tipo, essa é uma das regras de Wall Street, sabe? Quem aparece na CNBC, eu posso. Não tenho certeza de muita coisa, mas sei que eles defendem seus interesses. Porque essa é a natureza de ter seus incentivos alinhados com um investidor ou empresa específicos. Então eu tenho duas organizações, Radiant Energy Fund e Radiant Energy Group. Radiant Energy Fund não é um fundo. Me desculpe, eu decepcionei muitas pessoas que perguntaram se poderiam ser um LP. E eu disse, eu tive que dizer. Assim como o Environmental Defense Fund, que na minha opinião não protege tanto o meio ambiente, apesar do nome do grupo. É como esses grupos ambientais tradicionais dos anos 60 e 70, com nomes que soam corporativos ou muito respeitáveis, mesmo que eles seguissem políticas radicais. Radiant Energy Fund é uma tentativa de salvar usinas nucleares ao redor do mundo. Você ficaria surpreso com o quão ruim isso é como negócio. Basicamente, se você está lutando para salvar uma usina nuclear, isso significa que ela está sendo fechada por decisão do proprietário. Aqui, você enfrenta o dono de uma usina nuclear para salvar uma instalação que ele rejeita. Não há muita glória ou fortuna em fazer isso, receio, Aaron. Ou você está lutando contra um governo, está lutando contra outras ONGs ou grupos de interesse. É um mundo meio feio. Queremos dialogar com todos da comunidade próxima a uma usina nuclear que desejam salvá-la. Buscar formas de trabalhar com eles, identificar onde são eficazes, aprender e ajudá-los com relatos sobre todas as outras usinas nucleares. Lutamos para salvar, algumas conseguimos, outras perdemos, e é isso. É uma organização dedicada a impedir esse mundo que descrevi na Espanha, onde estamos perdendo o presente da modernidade justamente nesse momento. Precisamos disso mais do que nunca, por causa, você sabe, das mudanças climáticas, das mudanças nas condições do tempo, das mudanças na desigualdade. Se esse é um problema que as pessoas culpam pelas más condições dos trabalhadores pobres. Então, o Radiant Energy Fund é o que eu faço de corpo e alma nisso, em vez de apenas ter algo em risco. É pelo que eu acordo todas as manhãs para lutar, certo? O Radiant Energy Group é uma empresa de consultoria, uma consultoria independente. E eu aconselho governos, indústrias e organizações sem fins lucrativos sobre energia limpa, eletricidade, eletrificação, nuclear, eólica, solar e combustíveis fósseis. E então, outra parte disso que eu gostaria de explorar um pouco mais é a natureza das nossas concessionárias de energia. Então, estamos acostumados a ter essas conversas sobre, em um grau extremo, nacionalização. Esse é um mercado ou setor completamente, você sabe, gerenciado inteiramente pelo governo. Ou esses outros setores, você sabe, que tendem mais para algo como um mercado livre ou livre iniciativa. E então, francamente, existem todos os tipos de setores que ficam em algum lugar no meio, sendo as concessionárias de energia um dos casos mais peculiares. Então, você pode falar um pouco sobre alguns dos mitos comuns ou sobre a natureza do próprio mercado? Isso é o que o torna peculiar e, francamente, digno de esclarecimento para as autoridades que realmente estão tomando essas decisões sobre políticas públicas. Pode ser opaco, eles gerenciam outras 18 coisas e precisam de ajuda para trazer clareza. Então você acabou de abrir uns 5 vespeiros de uma vez, e as vespas já estão começando, sabe, a sair e brigar entre si pela supremacia. Deixe-me dizer isso. Qualquer pessoa que venha com ideologia econômica para o assunto de eletricidade vai acabar cometendo erros estúpidos e potencialmente perigosos. Ok? Eletricidade não é como qualquer outra coisa, é uma rede. É um sistema que tem uma coordenação física extremamente rigorosa ao longo de milhares de quilômetros de distância linear e milhões de milhas quadradas. Deixe-me dar um exemplo. Se você conectar uma ferramenta de monitoramento de eletricidade, como um voltímetro lá no sul da Flórida, e conectar outro em Ottawa, no Canadá, você verá a mesma forma de onda. Ok, pode haver pequenas diferenças na frequência, mas o que você está vendo, fundamentalmente, é uma máquina gigante conectando essas duas pontas, com, 160, 170, 180 milhões de pessoas em uma única rede.
E existem diferentes autoridades que garantem que ela permaneça equilibrada em diferentes regiões. Às vezes acontecem falhas em cascata, onde, sabe, um esquilo espirrando em Ohio leva a uma coisa acontece, e isso se conecta a outra coisa ruim, e outra coisa ruim, e outra coisa ruim, e outra coisa ruim. E de repente, dezenas de milhões de pessoas ficam sem energia. A última vez que algo tão grande ocorreu na rede elétrica do leste, como neste exemplo, foi em 2003, e a queda de um galho de árvore em Ohio levou à desconexão de uma usina nuclear, o que sobrecarregou os sistemas de energia de backup em toda essa área enorme. E muitas mudanças aconteceram desde então. Então, o motivo pelo qual estou descrevendo algumas dessas peculiaridades físicas da rede é porque ela não é como outros sistemas. E tentar regulá-la como esse tipo de empresa, mas na verdade é a rede elétrica. Eventualmente falha. Dizer que meus princípios de livre mercado dizem que devemos fazer X. Isso vai falhar. Dizer eu acredito no poder do Estado. O único obstáculo para obter qualquer combinação de energia desejada seria o Estado não ter poder suficiente, mas isso também está errado. Muitas pessoas obcecadas pela gestão pública da energia em Nova York nem notaram quando a principal fonte de energia, a usina nuclear de Indian Point, foi desligada. E então as contas de todo mundo dispararam. E se eles tivessem conseguido o que queriam e tudo fosse administrado pelo Estado, então o Estado teria levado toda a culpa por isso. Enfim, eu poderia falar sem parar. Quem reclama sem entender de eletricidade tende a fracassar ou causar problemas se tiver poder ou influência. Então, de forma bem geral, o que aconteceu foi cerca de 100 anos em que a eletricidade foi sendo desenvolvida por empreendedores privados. Pequenos sistemas improvisados surgem principalmente nas cidades, começando a se expandir e se conectar. A política do New Deal democrata forçando as companhias de eletricidade a conectar os consumidores rurais. Isso funcionou muito melhor do que economistas ou companhias de eletricidade esperavam, pois ao eletrificar uma fazenda, descobrem 100 de usos incríveis para a eletricidade. E à medida que o sistema crescia, ficava mais barato por unidade de energia para todo mundo. Nas décadas de 60 e 70, o movimento antinuclear uniu-se ao ambientalista, afirmando que a rede elétrica era ruim e desperdiçava energia, e que só a eficiência salvaria a Terra, seja lá o que isso signifique. E então esse movimento antinuclear pró-eficiência acabou se envolvendo com um movimento de desregulamentação da eletricidade. Então, eletricidade e desregulamentação, do que estamos falando? Bem, essas concessionárias que estavam ficando cada vez maiores e começando a se conectar, isso levou a um tipo de governança completamente diferente, onde em troca do Estado, seja um Estado ou o país, aceitar a realidade física de que uma rede elétrica é um monopólio físico. Não faz sentido ter 3 empresas competindo para instalar linhas de energia e vender eletricidade com suas próprias marcas. Isso é absurdo, todos sempre souberam. Então, em troca de aceitar que esse é um sistema de monopólio, os estados passaram a ter controle regulatório público sobre as concessionárias, onde os eleitores votam em partidos ou em representantes eleitos que vão escolher os reguladores, ou os eleitores escolhem o regulador diretamente nas urnas, que vão compor essas comissões reguladoras de serviços públicos para monitorar o setor elétrico, certo? Esse sistema enfrentou pessoas que diziam: se destruirmos concessionárias e a rede, podemos eliminar as usinas nucleares. Surgiu uma onda de economistas brilhantes que nunca tinham visitado uma usina ou trabalhado de verdade, mas alegavam ter ideias econômicas legais, teorias sobre como operar a rede que eles não entendiam e nem precisavam entender porque tinham o poder da economia, certo? A ciência da economia. Então, o movimento de desregulamentação acabou sendo patrocinado pelos caras antinuclear e pelo pessoal do gás natural. Pois se você construir todas as usinas nucleares e a carvão consideradas necessárias, alguém encontra muito gás natural e sugere: ei, temos gás natural barato, construam usinas para queimar esse gás. Se já possui usinas suficientes e elas não usam gás natural, como justificar demolir uma usina existente só para construir outra? E então, você sabe, abastecer com uma commodity como gás natural, que tem um preço altamente instável, certo? Por que você faria isso como uma concessionária?
Bem, se você for obrigado a fazer isso, esse é um motivo. Então, os comissários de serviços públicos exigindo que você faça isso. Mas uma maneira muito melhor é se você dividir a concessionária e separar a geração de energia das linhas, fios e cobrança. Você diz: teremos mercado aberto. Quem conseguir dinheiro para construir uma usina de qualquer tipo, em qualquer lugar, pagará uma taxa para se conectar à rede e poderá injetar sua energia na rede quando quiser. Esse sistema prejudicou várias concessionárias, ao menos na geração própria de eletricidade. O movimento de desregulamentação, também chamado de movimento de reestruturação, surgiu no final dos anos 90 e continua até hoje. Esse é o esforço para fazer com que as concessionárias tenham cada vez menos funções de monopólio. Idealmente, na cabeça de muita gente, elas não deveriam ter nenhuma função além, sei lá, do mais básico, né? Ou talvez nem deveriam existir. Então, as concessionárias nem deveriam existir. Em vez disso, deveríamos ter uma variedade desconcertante de empresas com níveis muito diferentes de reservas de caixa e capacidade de crédito. Competir para construir uma usina nuclear, ou ir à falência, ou comprar outras usinas, ou construir usinas a gás, o sistema foi criado para encurtar tanto o horizonte de decisão da eletricidade que poucas tecnologias de fato poderiam ser construídas. Essas seriam eólica, solar e gás natural. Acontece que isso, na verdade, não torna a eletricidade mais barata, e quando os preços do gás natural sobem, acaba tornando a eletricidade brutalmente cara. Mas já é tarde demais. Estamos meio que presos a esse sistema para a maior parte da população dos Estados Unidos. As áreas que tiveram seus mercados de eletricidade liberalizados são a Costa Leste, o Meio Oeste, os estados das planícies, o Texas e a Califórnia. Os estados que resistiram a esse sistema, que acho que seus ouvintes vão perceber que eu realmente não gosto dele. Bem, esses têm sido os estados do Sul, parte do Meio Oeste, e o Oeste, grande parte do Oeste. Então, esses são estados onde ainda existe uma comissão reguladora de serviços públicos que monitora e regula as ações das grandes concessionárias e diz: não gostamos desse plano, apresente um novo plano. A concessionária apresenta um novo plano. O regulador diz: ok, você pode executar 70% do plano, pode cobrar dos clientes, nossos eleitores, e pagar pelas melhorias conforme avança. Então eu acho que é uma quantidade imensa, sabe? Poderíamos ter feito 10 programas diferentes sobre qualquer uma dessas frases que eu disse, e não ficaríamos sem assunto. Em geral, eletricidade é tão complexa que pode ser prejudicada ou destruída politicamente sem que ninguém perceba até a conta de luz aumentar. Esse é o mundo atual. Além disso, a energia nuclear acaba gerando eletricidade muito barata. Ela proporciona um sistema elétrico barato, mas é cara para construir. Se não for possível dividir o custo da construção entre os consumidores desde o começo, o que alguns dizem não ser permitido, provavelmente não se constrói uma usina nuclear. E vamos ficar presos às tecnologias, sejam elas baratas ou caras, que se encaixarem no financiamento disponível. E, nesse caso, nos Estados Unidos, é basicamente gás, eólica e solar, que juntos acabam gerando eletricidade extremamente cara quando o preço do gás sobe. Forte. Quero respeitar seu tempo e encerrar logo. O que você diz aqui também ouvimos da doutora Rita Baron-Wall na última entrevista sobre energia nuclear. Eu, inclusive, trabalhei muito para treinar minha mente a inverter essa estrutura de incentivos. Prefiro enfrentar uma dor breve para obter um benefício duradouro. Mas, sinceramente, é a coisa mais difícil de vender, especialmente como político, convencer os eleitores quando é tipo: olha, eu posso trazer energia barata. Bem, olha, eu posso trazer uma energia mais cara no curto prazo agora, mas lá na frente vai ser ótimo. Esse é sempre o argumento mais difícil de vender. Acho que por isso fico mais atento ao aprender mais sobre esse assunto. E antes de encerrarmos com as nossas perguntas finais de sempre, eu queria saber se há sinais de otimismo, sinais de esperança em geral, que você acha que podem começar a reverter essa maré no que diz respeito a criar energia mais acessível para as pessoas, mas também contribuindo para esses objetivos que muitas pessoas têm de descarbonizar a economia e tornar as coisas um pouco melhores. Claro, eis as notas de esperança. Os jovens gostam de energia nuclear desde que a conhecem e continuam gostando. Pessoas mais velhas tendem a ser contra a energia nuclear, mas podem mudar de ideia. Poucos deixam de apoiar essa energia.
quase toda a tendência em relação à energia nuclear no mundo inteiro é de que ela se torne mais popular e que mais pessoas passem a gostar dela. A energia nuclear traz esperança, pois quando funciona, é muito eficiente e dura por longos períodos. Alguns ficam nervosos, pensando se deixamos um legado ruim com o lixo nuclear. Porém, quem visita uma instalação de resíduos nucleares muda de opinião. É o exemplo máximo de imagem ou frase assustadora que assombra a mente, mas some ao ver uma instalação de resíduos nucleares. Você simplesmente fica tranquilo. Há uma instalação absolutamente linda na Holanda que eu recomendo que as pessoas visitem porque eles a construíram para receber visitas. Eles fizeram um museu lá dentro. Tem uma cafeteria, quero dizer, ela foi criada para que o público veja e interaja com seus resíduos nucleares altamente radioativos de forma segura. Isso faz as pessoas entenderem que a energia nuclear é uma solução permanente, não temporária. Então, eu acho que o otimismo que as pessoas podem ver em uma boa ficção científica, né, elas podem encontrar uma forma de canalizar esse otimismo na energia nuclear. Quando ouvem coisas como a energia nuclear é um problema porque é cara e não conseguimos construí-la direito, elas pensam, bem, e se a gente construir direito, certo? É como se dissessem, não se interesse por espaço, foguetes são caros. Então você responde, vamos torná-los baratos, não vou desistir do espaço. Quanto à energia nuclear, não abriremos mão de uma vida boa. Não estamos dizendo que devemos desistir só porque muitas formas de gerar energia dependem de combustível limitado na crosta terrestre. Não. Há combustível suficiente. Até o Sol se expandir e cozinhar a Terra até virar torrada, há combustível suficiente para a energia nuclear. Então, por que não pensar em coisas bonitas? Por que não pensar em coisas grandiosas? Você mencionou o uso da Terra. Quando as pessoas percebem que a energia nuclear ocupa bem menos espaço que a eólica e solar para gerar a mesma energia, acho que entendem o impacto disso. Espere, e se liberássemos grande parte da nossa ocupação atual do solo e simplesmente liberássemos isso e usássemos um pouco de energia nuclear? E então fizéssemos outras coisas para reduzir nossa pegada, e depois verticalizássemos nossas cidades, ou até mesmo deixássemos os subúrbios um pouco mais densos, não com arranha-céus em todo lugar, mas só um pouco. Esses sonhos combinam perfeitamente com a energia nuclear, quase como uma tecnologia milagrosa. Acredito que o otimismo que posso compartilhar é que mais pessoas estão percebendo isso. Sim, cerca de 40%, acho que é isso, da eletricidade na Pensilvânia vem de algumas usinas nucleares antigas. E estamos descobrindo que usinas nucleares que são consideradas antigas, na verdade não são antigas. Acontece que elas podem durar provavelmente um século ou até mais. Ou seja, se você construir bem hoje, você criou uma solução excelente para o meio ambiente e para a sociedade para um horizonte de muito longo prazo. Qualquer pessoa que queira construir para o futuro pode se interessar por energia nuclear, e isso está ocorrendo rapidamente. Esse é um ótimo ponto para encerrar, Mark. Quero garantir que as pessoas conheçam mais sobre você, a Radiant Energy e possam se conectar online. Quais contatos podemos passar para quem deseja saber mais? A melhor maneira de entrar em contato comigo é pelo Twitter, em Energy Bands. Isso é Energy BANTS. Piada britânica. Não se preocupe, minhas DMs estão sempre abertas para quem quiser falar. Você também pode entrar em contato comigo pelo e-mail mark@radiantenergyfund.org. Vamos incluir tudo isso nas notas do episódio, acessíveis em goingdeepwiththere.com podcast ou no app onde você está ouvindo, facilitando encontrar todos os links para se conectar com o Mark. Antes de encerrar, Mark, sempre propomos um desafio pessoal à audiência em todo episódio. Essa é uma oportunidade de terminar com uma chamada para a ação e falar diretamente com ouvintes de todas as origens sobre algo prático que eles podem fazer no próximo dia, semana ou mês. Isso, você sabe, pode estar relacionado à energia nuclear, pode também estar ligado ao desenvolvimento pessoal ou profissional de alguma forma. Então, antes de encerrarmos, gostaria de te passar o microfone uma última vez para lançar um desafio prático para o público. Onde quer que você esteja, pesquise no Google. Seu estado, seu país, sua região tem energia nuclear? Se sim, o que exatamente? E está em risco de ser fechado? E se não, por que não? E então se envolva, seja entrando em contato comigo, participando no Twitter ou procurando por organizações pró-nuclear na sua região.
Poucas pessoas destruíram as perspectivas da energia nuclear na última geração. Um número surpreendentemente pequeno de pessoas vai conseguir salvar a energia nuclear em nosso tempo. A coisa mais importante que você pode fazer pelo clima, sem abrir mão de um futuro para a vida moderna, é salvar uma usina nuclear perto de você ou conseguir que uma seja construída. E isso está acontecendo agora. Sobre os responsáveis por essas decisões, você mencionou as comissões reguladoras de serviços públicos, e sei que isso varia bastante conforme o local. Mas até que ponto isso é, sabe, uma questão estadual, uma questão federal, ou até mesmo uma questão de pequenas sub-regiões? Sobre os responsáveis pelas decisões, trata-se de uma rede envolvendo todos. Depende. Na Califórnia, um grupo pequeno decidiu desativar todas as usinas nucleares e agiu nos bastidores, legal e ilegalmente para isso. Então, por exemplo, o atual governador da Califórnia organizou o fechamento da última usina nuclear do estado porque achou que precisaria disso em 2016, como uma forma de se eleger. Ele realmente não se importa com a energia nuclear de um jeito ou de outro. Para ele, o mundo é um jogo. O mundo é um brinquedo. A vida das pessoas é só um brinquedo para ele. Então, Gavin Newsom organizou o fechamento de Diablo Canyon para 2024 ou 2025. Então, muita ação na Califórnia é sobre expor esse esforço, seja tirando ele do cargo ou colocando pressão suficiente para que ele decida que é mais vantajoso para suas ambições presidenciais salvar Diablo do que fechá-la. Esse caso é especial, pois a usina é lucrativa com os altos custos de energia na Califórnia. Para uma usina nuclear como Palisades, em Michigan, que deve ser fechada em um mês, o maior problema é que o proprietário da usina simplesmente está... Provavelmente existem palavras diferentes que você pode usar. Eles simplesmente não operaram, não escolheram boas usinas nucleares para comprar, não as operaram bem. Agora que a Casa Branca quer salvar a usina nuclear, eles quase não mostram interesse em trabalhar. Eles dizem que se alguém trouxer uma proposta de negócio para a usina, vão considerar. Mas caso contrário, perderemos um colosso. Eletricidade para 2 milhões de pessoas. Em poucos dias, numa época em que temos escassez de quase todas as fontes de energia, certo? Então, é completamente absurdo. Quanto mais atenção pública nisso, melhor. Quanto mais exposição pública e pressão sobre o proprietário da usina, melhor. E quanto mais apoio ao governador e à Casa Branca para salvar essa usina nuclear agora, melhor. Se alguém quiser comprar ativos problemáticos e administrá-los para lucrar nas próximas décadas, isso também é uma ótima opção a considerar. Obviamente, os mineradores de Bitcoin devem correr atrás desse tipo de oportunidade. Isso mesmo. Mark, foi muito educativo. Espero que possamos repetir isso no futuro e continuar aprendendo. Obrigado por compartilhar seu tempo conosco. Claro, Aaron Watson, tudo de bom. Fomos fundo com Mark Nelson. Espero que esteja aí. Tenha um ótimo dia. Ei, obrigado por assistir minha entrevista com Mark até o fim. Se curtiu, confira outras 2 ótimas entrevistas aqui no canal. A primeira é com a doutora Rita Berenwald. Ela trabalhou anteriormente no Departamento de Energia do Governo dos Estados Unidos, com foco em energia nuclear. Você também deveria conferir nossa conversa anterior com Doomberg, que aprofunda um pouco mais nas implicações da escassez de energia ou do aumento dos preços da energia e o estresse que isso pode causar para pessoas ao redor do mundo. Dá uma olhada.